Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, lá no Evangelho de Lucas. Nós leremos agora dos versículos 67 até o versículo de número 79. Dando sequência à pregação desta manhã, em que ouvimos o cântico de Maria, agora nós ouviremos o cântico de Zacarias. E eu convido a igreja a que se coloque de pé. Lucas, capítulo 1, eu lerei do versículo 67 em diante. A minha versão nessa noite é a Bíblia Nova Almeida atualizada. Eu recebi de presente hoje de manhã, de um querido irmão, aquela Bíblia da Sociedade Bíblica, que tem o objetivo de ajudar na construção. E quando eu saí lá, o irmão tinha dado, então eu vou pregar nessa Bíblia, que tem uma letra gigante maravilhosa. Vai chegando um certo tempo que a gente gosta de letra grande, né? Então, eu já estou nesse tempo. Então, vamos prestar atenção na leitura da palavra de Deus. Assim diz, é bem parecida com a nossa versão, mas é um pouco mais simples. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 67, assim diz a palavra do Senhor. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos liberar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos rodeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Pai, que linda é a tua palavra, que maravilhosa é a tua palavra, quão rica para nós, grande Deus. Ó Pai, só de lê-la, o nosso coração já pulula e já fica saltitando, impactados pelo poder do Teu Espírito Santo, que fala conosco nas Escrituras. Pai, nós já estamos Te adorando, já confessamos os nossos pecados, derramamos a nossa alma diante de Ti. Nós queremos, Deus, ó Pai, ser cheios do Teu Espírito Santo. Ó Deus, por isso estamos aqui em comunhão contigo. Ó Deus, por vezes cantamos: Espírito, enche a minha vida, enche-me com o Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, vem encher o nosso ser. Ó Senhor, sopra com Tua graça sobre nós. Fala-nos ao coração. E tal como Zacarias, dá-nos a bênção de bendizer-Te e de glorificar-Te, porque Tu és o Deus fiel, Deus bondoso que cuida de nós, Deus que nos sustenta, Deus que nos abençoa. Nós Te adoramos, Deus, nós Te louvamos, nós Te bendizemos. Fala conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Desde a semana passada, nós já estamos ouvindo as mensagens de Lucas sobre o Natal. E você há de se lembrar que Zacarias e Isabel eram juntos um casal fiel ao Senhor, piedoso, que vivia em íntima comunhão para com Deus. Mas Isabel era considerada uma mulher amaldiçoada, porque ela não podia ter filhos. E Zacarias era um sacerdote, amado irmão, e naquela época havia muitos sacerdotes. Ele era da região montanhosa de Judá, e o sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez na vida, para oferecer a sua oferta ao Senhor. E nós sabemos, irmãos, que Deus tinha profetizado que mandaria um profeta para o Messias. E quando João entra para oferecer o seu sacrifício, Gabriel aparece a ele no Santo dos Santos, o lugar onde habitava a presença de Deus, e fala com ele que sua esposa Isabel, já velhinha, vai ser mãe de um menino. Zacarias duvida.
E Gabriel diz, eu sou Gabriel, eu assisto na presença de Deus, você não acreditou na minha palavra, você vai ficar mudo até o menino nascer. Então, Zacarias ficou mudo mais de 10 meses. Hoje, no culto das 8h30, nós ouvimos quando Gabriel revela a Maria acerca da gravidez dela e que também Isabel está grávida. E no culto das 11 horas, nós vimos Maria indo visitar a Isabel, e quando Maria saúda Isabel, Isabel diz, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor, porque quando eu ouvi a voz da tua saudação, a criança saltou de alegria dentro de mim. João Batista saltava de alegria, porque ali estava o Messias dentro da barriga de sua mãe, e João nasceu para proclamar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Depois daquele tempo, quando Isabel chega ao seu 9º mês de gravidez, Maria vai embora, e ela completa as 40 semanas, de maneira miraculosa, ela tem aquele bebê. Naqueles dias o costume era que quando um bebê nascia, principalmente o primeiro filho, ele levaria o nome do seu pai. E o povo queria dar o nome do menino de Zacarias. Só que Gabriel tinha revelado que o nome do menino era João, e que ele seria o profeta do Messias. Isabel fala, o menino vai chamar João. E o povo, não tem ninguém na sua família com esse nome, que absurdo. E aí perguntam para Zacarias, e Zacarias escreve numa tabuinha, o nome dele é João. E na hora que Zacarias escreve, irmão, a língua dele destrava, imagine. Todos ali ficaram perplexos, ele começou a louvar e glorificar a Deus, uma visitação poderosa do Espírito Santo, no dia em que aquele menino vai receber o nome. No dia da sua circuncisão, e ali a palavra nos diz, amados irmãos, nesse texto, que naquele momento, depois de louvar e glorificar o Senhor, Zacarias, versículo 67, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, bendito seja o Deus de Israel. E aqui então Zacarias canta, e esse é o segundo cântico que Lucas nos apresenta no Evangelho, acerca do Natal, tradicionalmente chamado de Benedictus, porque Zacarias começa o seu cântico com a palavra Benedictus, ou seja, bendito seja o Senhor. E quando nós olhamos para este texto que revela o cântico de Zacarias, que eu li nessa noite, esse cântico nos mostra Zacarias reconhecendo as bênçãos de Deus. E o nosso texto nos apresenta hoje aqui, então, a bênção do reconhecimento. A bênção do reconhecimento. Ah, queridos irmãos, que privilégio é nós reconhecermos aqueles que fazem bem para nós. Alguns anos atrás, eu me lembro, quando Kevin Durant foi eleito MVP da NBA, ele sentou-se diante de todos e agradeceu a sua mãe. Agradeceu a sua mãe, porque ele não tinha pai, e ela treinava com ele quando era necessário. Agradeceu a sua mãe, porque ela caminhava quadras com ele para levá-lo para treinar. Agradeceu a sua mãe, porque ela o acordava de madrugada, e mesmo quando ele era adolescente, menino, cansado, queria dormir, ela dizia, vai correr, porque se você quer ser um jogador que você quer ser, você tem que correr. Agradeceu a sua mãe, porque ele sabia que muitas vezes eles não tinham nada o que comer, e a mãe deixava de comer, para dar de comer a ele, o seu irmão, para sustentá-lo e cuidar dele. E quando ele recebe o seu prêmio como melhor jogador da NBA, ele diz, eu não sou o MVP, mãe, eu não sou o melhor jogador é a senhora, o prêmio é da senhora, a senhora que merece ser aplaudida, e ela chorando, é aplaudida e reconhecida por todos os que ali estão, pelo sacrifício realizado, para que seu filho se tornasse o melhor jogador de basquete do mundo. Que privilégio ver um filho reconhecendo a mãe desta maneira. Aqui nós encontramos Zacarias reconhecendo a bondade de Deus. Que Deus nos dê a bênção de sermos agradecidos e que nós reconheçamos, não só para com o nosso próximo, mas sobretudo para com Deus, todas as bênçãos que Ele nos tem dado. Reconhecer, agradecer, é uma bênção especial, preciosa, bela, que alegra o nosso coração. Por isso o texto nos apresenta a bênção do reconhecimento. E se nós queremos experimentar
essa bênção em nossa vida, nós temos que estar atentos aos imperativos do texto para nós. E o primeiro imperativo do texto para nós é: reconheça a fidelidade. Se você vai reconhecer tudo aquilo que Deus tem realizado a seu favor, em primeiro lugar o texto diz: reconheça a fidelidade. Vamos ler, irmãos, do versículo 67 ao 75. Eu vou expondo e você vai vendo comigo. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel. Ele bendiz ao Senhor e o que ele faz? Ele reconhece porque ele visitou e redimiu o seu povo. Zacarias está reconhecendo que Jesus é a própria visitação de Deus. Jesus é o Redentor. Jesus é aquele que veio ao mundo, querido irmão, pagar a nossa dívida. Redenção, querido amigo irmão, é o preço pago pela libertação de um escravo. Cristo pagou para nos libertar da escravidão da morte e do diabo, dando sua vida na cruz do Calvário por amor de nós. Zacarias reconhece a fidelidade de Deus, reconhecendo que Jesus é a visitação de Deus e é o preço que vai pagar a nossa libertação espiritual. Ele diz a Deus: o nosso Pai nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade. Deus prometeu a Davi, em primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, 1000 anos antes de Jesus nascer, que Deus enviaria na família de Davi um rei cujo reino seria eterno. E Deus diz a Davi: eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Zacarias reconhece a fidelidade de Deus ao cumprir essa promessa de levantar poderosa salvação na casa de Davi. E que essa salvação que se levanta é cumprimento da palavra dos profetas. Ele diz aqui: como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Você lembra o que diz Isaías 7,14? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isaías profetizou que Deus viria habitar conosco, e ele veio. Em Isaías 9, ele nos diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías profetizou que Jesus seria o maior de todos os presentes, que ele seria rei e que ele é o próprio Deus maravilhoso que veio habitar entre nós. E Zacarias está reconhecendo o cumprimento dessas profecias. E ele diz que o objetivo disso aqui é para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. O povo judeu era cativo dos romanos, mas o Senhor morreu, irmãos, para nos libertar das garras do diabo. O diabo nos odeia e quer a nossa destruição espiritual, e para nos dar a vida eterna. E aí ele vai dizendo, reconhecendo a fidelidade de Deus, que Cristo veio para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Moisés, Deus fez aliança com Isaac, com Jacó, com Davi, e a todos eles Deus prometeu que o Salvador viria a esse mundo para pagar os nossos pecados. Com os próprios Adão e Eva, Deus fez aliança lá no Éden, 4000 anos antes de Jesus nascer. Quando o homem cai em pecado, o Senhor diz que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente lhe morderia o calcanhar. E naquela hora Deus matou um animal e vestiu Adão e Eva de vestes de pele, simbolizando a morte de Cristo. Então Deus é o Deus fiel que cumpre todas as suas promessas. Zacarias vai dizendo que o Senhor prometeu de misericórdia usar com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança, do juramento que fez a Abraão, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Zacarias aqui está se referindo a uma promessa que Deus fez a Abraão, que a descendência de Abraão ficaria escrava no Egito durante 430 anos, e depois da libertação dessa escravidão, eles adorariam o Senhor na Terra Santa. Essa profecia está lá em Gênesis 22:16. Então ela se aplicou no início, quando o povo foi libertado do Egito e entrou na Terra Prometida, mas se aplica a nós, como todo o povo de Deus, que sendo libertados de nossos pecados, adoraremos ao Senhor na Jerusalém celestial eternamente. Ele reconhece a fidelidade de Deus. Ele reconhece que Deus faz tudo isso
para que nós andemos em santidade e em justiça diante dele todos os nossos dias. Zacarias reconhece quem Deus é. Ele reconhece a fidelidade de Deus. Eu quero lhe perguntar nesta noite, você em sua vida reconhece a fidelidade de Deus? Você reconhece o que o Senhor tem feito com você? De onde Deus te tirou? O que Deus fez na sua vida? Deus te colocou num lugar onde você nunca imaginaria que estaria. Deus te tirou de um lugar de simplicidade, um lugar talvez em que você era um desconhecido, e Deus tem te levantado para ser uma bênção e um instrumento nas mãos de Cristo Jesus. Deus não deixou faltar comida em sua vida. Deus não tem deixado faltar cama, não tem deixado faltar roupa, não falta uma coberta quentinha, até banho com chuveiro de água quente você tem. Que família abençoada que Deus te deu, como Ele tem te carregado no colo. Se não bastasse tudo isso, Ele mandou o único filho dele para morrer na cruz do Calvário por amor de você. Ele perdoou todos os seus pecados, e Ele disse que ninguém pode arrebatar você das mãos de Cristo Jesus. Ele prometeu mais para você. Ele disse, eu nunca vou te deixar, jamais vou te abandonar. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus. Ontem, amados irmãos, nós tivemos a última reunião do conselho da nossa igreja neste presente ano. E algumas vezes por ano, a Bíblia diz que uma das principais funções dos presbíteros é orar. E nós temos que orar pela igreja e uns pelos outros como presbíteros. E ontem nós tivemos uma reunião em que cada presbítero pôde abrir o coração. Tomou um tempo considerável, mas foi uma reunião diante da face de Deus. E qual não foi minha alegria ao ouvir um de nossos presbíteros dizer de onde Deus o tinha tirado, reconhecendo que sua família tem vivido momentos de escassez e limitação, e o Senhor tem derramado sobre ele bênção sem medida. Perplexo, com os olhos quase em lágrimas, dizia, que Deus é esse? Que grandes coisas Ele tem feito em minha vida. Você tem reconhecido a fidelidade de Deus? Você tem reconhecido a bondade de Deus? Você tem reconhecido o amor de Deus para contigo? Você tem sido agradecido? Irmãos, o primeiro hino que eu aprendi na Igreja Presbiteriana do Brasil, quando eu era criança e tinha 5 anos de idade, é maravilhoso, e ele fala da fidelidade de Deus. Ele diz assim, Tu és fiel, Senhor, cante comigo. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a ser. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. A música que tem sido mais cantada na Unida nesses últimos tempos também diz assim, és fiel em todo tempo tu és tão, cante comigo, tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Deus é melhor para você do que a mãe do Kevin Durant foi para ele. E ele, com lágrimas, diante de um público chorando, aplaudiu sua mãe. Você tem agradecido a bondade de Deus? Você tem reconhecido a fidelidade de Deus? Você tem reconhecido a misericórdia de Deus? Você reconhece o grande amor de Deus? Não é possível que você perdeu a perplexidade com o que Jesus fez. Não é possível que você se tornou um mero religioso frequentador de igreja. Não é possível que você perca a expectativa de vir para o culto. Jesus morreu por você.
Jesus deu a vida na cruz por você, Ele é o próprio Deus, Ele desceu da glória, Ele pagou a sua dívida, Ele aplacou a ira de Deus, Ele garantiu um lugar nos céus para você, Ele trouxe o Espírito Santo para dentro do seu coração, Ele te perdoou de todos os teus pecados, Ele te deu o Espírito Santo como presente, Ele fala com você na palavra, Ele nunca te abandona, que você não perca o maravilhamento, que você não perca a perplexidade, que você não perca, querido irmão, a exultação, que não falte em sua alegria o agradecimento. Porque Deus nos amou e mandou o seu Filho para morrer na cruz para nos salvar. Que nesse tempo do Natal não falte em sua vida a bênção do reconhecimento. Louve a Deus, agradeça, diga: Senhor, eu te louvo, porque Tu és bondoso, porque Tu és o Deus fiel, porque Tu tens cuidado de mim. Responda-me. Você tem um coração agradecido? Você se alegra na salvação que recebeu? Você tem reconhecido a bondade de Deus para contigo? O Senhor está nos apresentando como é bela a bênção do reconhecimento. E por isso Ele nos dá imperativos no texto. O primeiro foi: reconheça a fidelidade. Mas em segundo lugar, o Senhor, ao nos desafiar a agradecer por tudo que Ele tem feito em nossa vida, Ele diz: reconheça a capacitação. Se você quer ter a bênção do reconhecimento em sua vida, você reconhece a fidelidade de Deus. Mas, em segundo lugar, você reconhece a capacitação. E Zacarias faz isso nos versículos 76 e 77. Preste atenção comigo na leitura da palavra de Deus. Eu vou ler na minha versão, depois você lê aqui na frente, versículos 76 e 77. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados. Leiam vocês na nossa versão, ao meio da revista atualizada. 1, 2, 3, podem ler. Tu, menino. Meus queridos irmãos, Isaías profetiza sobre João Batista, dizendo: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E diz que João Batista nivelaria todos os caminhos, ele aplanaria os montes, ele encheria de terra os buracos, para que Cristo viesse e passasse por caminhos retos, porque Ele é o profeta do Messias, Ele anuncia a chegada do Rei. João Batista, querido irmão, é aquele que jogou o tapete vermelho para que Jesus entrasse glorioso. João Batista é aquele que fica na porta e pega a trombeta, paraná, paraná, pá, 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 pá. E depois que ele toca, o Rei entra glorioso. O papel de João é apontar para o Rei, é dizer que o Messias chegou. A grande mensagem de João era: arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. E na sua juventude, quando ele tinha 30 anos de idade, os seus pais já haviam falecido porque eles eram muito velhinhos quando ele nasceu. João foi ser um profeta no deserto, ele parecia com Elias, ele vestia uma roupa de couro, uma roupa de camelo, ele tinha um cinturãozão grosso de couro, ele comia gafanhoto e mel silvestre. E ele começou a pregar no deserto da Judéia, e Deus mandou um avivamento tão grande, que a província do Jordão, a província da Judéia, a província de Jerusalém, todos saíam de onde estavam para escutar João, o profeta, pregando no deserto. E ele dizia: arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Ele confrontava os pecados de todos, e chamava a todos para que se arrependessem e se batizassem, porque o Messias estava chegando. E quando o Messias chega, o batismo de Jesus não é equivalente ao meu e ao seu. O batismo de Jesus é a ordenação dele ao ministério.
João então batiza. João não queria, eu preciso ser batizado por ti, Jesus, e tu vens a mim. E Jesus diz, vamos obedecer ao Pai, convém cumprir o que Deus determinou. E quando João batiza Jesus, a Bíblia diz que os céus se abrem, o Espírito Santo vem sobre Jesus em forma corpórea de pomba, e como em poucas vezes no Novo Testamento você ouve o Pai falando, dizendo, este é o meu Filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer. É a alegria do meu coração. A partir dali, João começa a dizer, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E as pessoas deixam de seguir a João para seguir a Jesus, porque ele aponta para o Senhor. É impressionante que quando Zacarias vê seu filho nascendo, ele reconhece o chamado de Deus para a vida do filho. E como Deus seria aquele que o capacitaria. Ele diz aqui no versículo 76, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo. João Batista, irmão, é o último profeta do Antigo Testamento. Houve 400 anos de silêncio, e ele se levantou para pregar, porque ele é o último do Antigo Testamento que aponta que o Messias está chegando. Ele aparece no Novo Testamento, mas é o último profeta da velha aliança. E o texto diz que ele é profeta do Altíssimo, por quê? Porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos. E como ele fará isso? Ele será um evangelista. Ele vai pregar o evangelho para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados. João chamaria o povo ao arrependimento, para que se prostrasse na presença do Senhor e se arrependesse, porque o Salvador do mundo estava chegando, e ele alteraria todas as coisas, ele pagaria os nossos pecados, ele nos reconciliaria com Deus. Que bênção maravilhosa é ver Zacarias agradecendo, porque reconhece que quem está chamando, que quem vai capacitar e quem vai usar o seu filho é o próprio Deus, e vai usar o seu filho para que Cristo seja exaltado. Irmãos, isto aqui é uma bênção maravilhosa, porque ao olharmos para a nossa vida, nós temos que reconhecer que toda dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes. Cada um de nós é único. Todos fomos chamados para exaltar a Cristo e dar testemunho do seu evangelho, mas cada um de nós tem dons e talentos diferentes. E nós temos que agradecer a Deus por esses dons e talentos. Quando João Batista deixou de ter um ministério tão apoteótico e deixou de ser o líder do avivamento como ele era, e agora os discípulos de Jesus estão batizando mais pessoas do que ele, um dos discípulos dos judeus veio provocar um discípulo de João Batista. Seu pastor não é o cara? Todo mundo não ia ouvir ele pregar? Agora ninguém está ouvindo ele pregar, estão indo ouvir Jesus. E o discípulo de João Batista ficou revoltado, isso está lá em João 3, 27 em diante, e junto com o judeu foram falar com João Batista, mestre, aquele que tu batizaste está além do Jordão, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Em outras palavras, pastor, o senhor não entendeu nada, o senhor exaltou ele, agora vem dia, vai fechar aqui. Ninguém está querendo ouvir a gente mais, pastor. João diz assim, irmãos, o homem não pode ter coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Primeiro, ele reconhece que tudo vem de Deus. Segundo, ele reconhece o lugar dele. Ele diz, eu já disse para vocês que eu não sou o Cristo. Eu fui enviado como seu precursor, tal qual o pai dele reconheceu o chamado, a capacitação e os dons dele. João também reconhece o seu chamado e os seus dons. Ele diz, Cristo veio lá do alto, eu não sou Jesus. Eu sou aquele que veio jogar o tapete vermelho, tocar a trombeta e apontar para ele. E ele diz o seguinte, quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo preparava todo o casamento, mas na hora de casar, quem casava é o noivo. E ele dizia o seguinte, quem tem a noiva é o noivo. E ele disse, eu ouvi a voz do noivo. E essa é uma ilustração muito forte no hebraico, sabe por quê, irmão? Porque quando havia um casamento, o noivo vinha à casa da noiva e todos diziam, eis o noivo, saiu ao encontro. E a noiva ia ao encontro do noivo, a cerimônia era celebrada, eles entravam na tenda e consumavam o casamento ali. E o noivo se alegrava, porque a noiva era virgem, e trazia o lençol lá de dentro para provar a virgindade dela. E é isso que João está falando assim, quem possui a noiva é o noivo. Eu estou ouvindo a voz do noivo alegre. E essa
alegria se cumpriu em mim. Eu estou transbordando de alegria. Eu preparei a noiva, mas quem casa com a noiva é o noivo. E o meu coração está transbordando de alegria. E aí ele diz assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João está dizendo, eu estou saindo de cena e agora o verdadeiro protagonista da história chegou. Qual é o seu chamado? Qual é o dom que Deus te deu? Todos temos a missão de testemunhar o Evangelho, mas cada um de nós tem dons únicos, pessoais e intransferíveis. E nós não devemos nos ensoberbecer por causa dos dons e talentos que temos. Sabem por quê? Paulo é muito explícito em 1 Coríntios 4:7, quando fala que Deus está nos usando, e nós estamos alcançando lugares que nós não imaginaríamos. Ele diz assim, em 1 Coríntios 4:7, quem é que te faz sobressair? Por que você está aparecendo? Por que você está brilhando para a glória de Deus? Não se orgulha disso não, ele está dizendo. Quem é que te faz sobressair? O que tens tu que não o tenhas recebido? Tudo que você tem é graça. Ele diz assim, e se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Não pode haver espaço para o orgulho em nossa vida, irmãos. Pasme comigo, você não escolheu o seu nome, você não escolheu o seu DNA, você não escolheu o seu tipo sanguíneo, você não escolheu na família em que ia nascer, você não escolheu ser salvo, foi o Senhor que te escolheu, você não escolheu os seus dons espirituais, foi Deus quem te deu, você não escolheu nem as suas habilidades naturais, foi Deus quem te deu. Você tem se capacitado em habilidades e Deus tem dado essas oportunidades para você. Mas você precisa reconhecer que tudo que você tem é bênção. Essa pessoa maravilhosa que Deus colocou do seu lado, se o Senhor não criasse uma circunstância para que você não a conhecesse, para que você a conhecesse, você não a conheceria. Imagina um cabra tão feio como eu, encontrar uma mulher tão linda daquela ali. É só Deus para fazer um negócio desse, meu irmão. Não tem outra explicação. É graça de Deus. É bênção de Cristo Jesus. É Deus quem faz essas coisas. Eu não escolhi a cor do cabelo dos meus filhos. Minha mãe querida está ali do lado de Cleusa. Se você olhar para os olhos da minha mãe, são verdes. A Nerilda falava assim, espera, a Nerilda é a minha sogra, a mãe da Cleusa, que um dos meus netos tenha olhos verdes. Nenhum dos três saiu com olho verde. É Deus quem determinou. Todo mundo saiu com o olho preto como na mãe. E Deus determinou que tinha que ser assim. Tudo é do jeito de Deus. E nós temos que reconhecer que se nós temos bênção em nossa vida, é pela graça do Senhor. É Deus que nos capacita. Então, quando você for usado, nunca deixe a glória ir para você. Não há problema em que alguém te reconheça, não. Não há problema em que alguém te anime, não. Nós não vamos ser mal educados, amados irmãos. Há pessoas que dizem, nunca me elogie. Se você me elogiar, foi o diabo. Uma vez eu vi a história de um pregador que saiu na porta, depois pregou um belo sermão, e aí, de repente, a pessoa virou para ele, pastor, que sermão abençoado. Ele falou assim, Satanás me falou a mesma coisa antes de eu descer do púlpito. Não precisa ser tão ignorante. Você fala assim para a pessoa, toda glória seja dada ao Senhor. Obrigado pelo carinho. O elogio bate e sobe. Bate e sobe. Porque Deus nos ensinou a reconhecer as dádivas que nossos irmãos têm. E nós temos que encorajá-los. Mas quando alguém reconhecer seus dons e talentos, dê toda glória ao Senhor. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, tudo seja feito para a glória de Deus. Zacarias está feliz e reconhece que seu filho vai ser o maior homem desta terra. Porque Jesus diz que no reino dos céus não há ninguém do tamanho de João. Ele foi o maior homem dentre pecadores que passou na terra. E Zacarias está feliz, louvando a Deus, porque o seu filho foi chamado para ser usado pelo Senhor. Irmão, que privilégio ser um crente. Nós podíamos estar no mundo aí, irmão, na cachaça, na droga, na sarjeta, e nós fomos salvos. Que privilégio ter uma família abençoada, que privilégio fazer parte de uma igreja.
Que alegria fazer parte do povo de Deus. Que alegria ter esposa crente, filhos crentes, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que privilégio abrir o Santo Livro no meu caso e ver Jesus se levantando e falando com vocês por meio da pregação da palavra. Que privilégio, irmão. Nós temos que reconhecer que tudo isso é graça. Que nós venhamos dar toda a glória ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Amém, meu irmão? Então, quem te capacita é o Senhor, meu irmão. E se você está com problema de autoestima nessa noite, eu quero dizer para você o seguinte: Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita aqueles que Ele escolheu. Então, se Ele tem um grande chamado para você, talvez você diga, mas eu sou tão pequenininho. É mesmo, você está certo. Mas o seu Deus é maior do que tudo e do que todos. E se Ele te chamou para fazer algo, Ele te capacita. Então, diga assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus é o Deus que nos capacita. Louvado seja o Senhor. Eu não sei se você já viu o filme Mãos Talentosas, que conta a história daquele doutor que fez a primeira cirurgia de separação craniana, intercraniana de gêmeos siameses. Aquele menino era filho de uma mãe analfabeta. E quando ele era pequeno na escola, ele tinha tremenda dificuldade de aprender as coisas. Mas a mãe foi limpar a casa de um doutor, onde ela trabalhava, e viu um montão de livros. E os meninos dela só ficavam assistindo televisão. Ela mandou desligar a televisão. E os meninos tinham que estudar um livro por semana e dar relatório para ela do livro. Nem ela mesma sabia ler. E aquela mãe investiu na vida daqueles meninos. E aqueles filhos dela cresceram exponencialmente. E o filho dela se tornou um dos maiores médicos da história da humanidade. Filho de uma mulher que não sabia nem ler. Pasme comigo. Deus tem um chamado único para você. Minha oração é que você diga, Senhor, me mostra o que o Senhor quer que eu faça e me dá disposição para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Usa a minha vida. Deus está te chamando para ser um engenheiro abençoado para a honra e para a glória de Deus. Deus está te chamando para ser um arquiteto que desenha edifícios que glorifiquem a Deus. Deus está te chamando para ser médico que faz cirurgia para curar pessoas, para revelar a glória de Deus. Deus está te chamando para ser um militar, para colocar ordem na cidade ou no país, para revelar um Deus de ordem, um Deus de justiça. Deus está te chamando para ser um vendedor que abençoa, que gera riqueza, que abençoa o seu cliente, que abençoa o seu chefe, que abençoa a sua família com o lucro que você vai ter. Deus está te chamando para ser um empresário que glorifica a Deus, que também gera riqueza, gera emprego, abençoa os seus funcionários, que é instrumento para a honra e para a glória do nome de Jesus, para vender bons produtos e glorificar a Deus com tudo que você tem. E se Deus te deu esse chamado, não fique com inveja do seu irmão, não se sinta menos porque você tem outro chamado, porque você está no lugar em que Deus te colocou, e Deus não vai exigir de você aquilo que Ele exige do seu irmão, mas você tem que frutificar no lugar em que Ele te colocou. Então seja uma bênção, reconheça o chamado de Deus para a sua vida, e diga, Senhor, eis-me aqui, usa-me, em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão? Que Deus te use, e que quando Ele te usar, toda a glória seja dada a Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor. Deus, obrigado. Toda a glória seja dada ao teu nome. Que privilégio é poder agradecer, irmão. Que bênção é poder adorar. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus. Toda a glória seja dada ao Senhor. Deus quer nos dar a bênção do reconhecimento. Ele nos disse, reconheça a fidelidade. Reconheça a capacitação. Mas o último imperativo do texto para nós nesta noite é, reconheça a revelação. Quando você quer ter um coração agradecido, o último imperativo do texto para você é, reconheça a revelação. Eu acho, irmãos, esse texto poético demais, ele é maravilhoso. Vamos ver o que Zacarias diz aqui a partir do versículo 78, ele diz, graças à profunda misericórdia de Deus. A nossa versão, Almeida Revista e Atualizada, é mais bonita ainda. Ele diz, graças à entranhável misericórdia de Deus. E essa tradução é melhor, porque a expressão grega
fala das entranhas, do âmago, do íntimo, do mais profundo do ser de Deus. Zacarias está revelando e agradecendo, porque a misericórdia, ela está no âmago, no íntimo, no mais profundo do ser de Deus. Ela faz parte da essência de Deus. É isso que Zacarias está dizendo, ele está louvando. Graças porque a misericórdia de Deus é entranhável. Ela nasce do mais profundo do seu ser. E por causa dessa misericórdia, ele reconhece a revelação. Nos visitará o sol nascente das alturas. Irmão, que expressão maravilhosa. Olha o que Zacarias está dizendo. O sol virá para a terra. Nos visitará o sol nascente das alturas. Se você for interpretar isso literalmente, é a destruição da terra. Porque imagine o sol vindo em direção à terra, e quando ele chegar, as calotas polares vão ser derretidas, haverá enchente grandiosa, o mar vai invadir tudo, e nós vamos derreter e ser destruídos. Então ele não está falando do sol, o astro que nos ilumina todos os dias, mas ele está falando daquele que criou o sol, daquele que é a verdadeira fonte de toda a luz. Ele está dizendo, irmãos, que aquele que é maior do que o sol nos visitou. Pasme comigo, de maneira perplexa, porque sendo ele maior do que o sol, ele nos visitou, e nós não fomos destruídos. Ele se tornou um de nós. Jesus é o sol nascente das alturas. O sol nascente veio para nos iluminar. Toda a glória seja dada a Deus. Ele reconhece a revelação de Deus. Ele diz para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, dirigir os nossos pés para o caminho da paz. Louvado seja Deus. Jesus disse de si mesmo: eu sou a luz do mundo. Todo aquele que me segue não estará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. O sol veio nos visitar. O sol nascente das alturas. Ele veio morar em nossa vizinhança. É o que João diz em 1,14 do seu evangelho. O verbo se fez carne. Ele se vestiu de nossa carne, o Deus eterno. Habitou entre nós. Essa expressão significa veio morar na nossa vizinhança. O verbo se fez carne significa que ele tabernaculou conosco o verbo. Ele se vestiu de nossa pele, se tornou um de nós. Veio morar em nossa vizinhança, cheio de graça e de verdade. A graça exalava nele, ele é a própria verdade. E João diz, e nós contemplamos a sua glória. Nós vimos a glória do unigênito do Pai. E João viu Jesus transfigurado em glória, irmão. Ele não está falando mentira. Ele viu Jesus brilhando como o sol na sua força. E as roupas de Jesus eram mais brancas do que a alva lã. Deus nos visitou, irmãos. Deus se tornou um de nós, sem deixar de ser Deus. Deus se revelou a nós. Deus nos deu a bênção de conhecê-lo. Deus nos amou, Ele veio ao nosso encontro. Ele veio nos iluminar. Ele veio nos tirar das trevas do pecado. Ele veio nos livrar da sombra da morte. Ele veio nos fazer andar no caminho da paz. Louvado seja o Senhor. Toda a glória seja dada a Cristo Jesus. Oh, irmãos, que grande Salvador é Jesus Cristo. Que grande Senhor é Jesus Cristo. Que privilégio é ter a Jesus Cristo em nossa vida. O Rei veio ao nosso encontro. E é por isso que o Espírito Santo nos deu a bênção da regeneração, da ressurreição na alma, trouxe o Evangelho para o nosso coração. Nós nos arrependemos e cremos, fomos perdoados e recebemos a vida eterna. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E o Senhor se revela a nós na sua palavra. E fala conosco todos os dias. E nos fala em pregações como esta que nós estamos tendo aqui. E é por causa dessa palavra que nós sabemos que nesse mundo caído nós ainda enfrentamos grandes lutas. Mas a presença do Espírito Santo de Deus está conosco. O Senhor nos enche e Ele nos anima.
E haverá um dia, em que nós vamos nos encontrar com o nosso Rei. Ah, irmãos, como eu desejo esse dia, com todo o meu coração. Você já parou para pensar no dia em que o Rei olhar para você? Eu acho que eu não vou conseguir ficar de pé. João diz que os olhos dele hoje são como chamas de fogo. E ele vai nos olhar nos olhos. E vai enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos. E já não haverá morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas já passaram. E nós que estamos sofrendo tanto nesse mundo, tanta luta, vamos ouvir o Rei dizer para nós: que bênção que você chegou. Imagina, Eduardo. Eduardo, eu estava te esperando. Que privilégio maravilhoso. Seja bem-vinda, Cleusa, para as moradas eternas que eu preparei para você. Meu jovem Natan, você foi fiel no pouco. Sobre o muito eu vou te colocar. Entra na festa que eu preparei para você. Irmãos, nós conhecemos a Jesus. É por isso que nós não podemos viver como incrédulos, nem como ateus existenciais, nem como deístas existenciais que vêm à igreja no domingo e parece que Deus não existe segunda a sexta. Nós vimos o brilho do sol nascente das alturas. Nós nos encontramos com o Rei. É impossível para nós ignorarmos a sua presença. Nós anelamos pela mais profunda comunhão com Ele. Mas enquanto esse dia não chega, nós podemos desfrutar da amizade com o Rei diariamente. Nós podemos derramar o nosso coração diante dEle em oração. Podemos ouvir Ele falar conosco no seu santo livro, que é sua carta de amor a nós. Nós podemos adorá-lo e ser cheio do Espírito Santo e abrir a nossa boca para pregar o Evangelho, para que outros se juntem a nós nessa grande alegria espiritual que temos tido. Irmãos, nós contemplamos a glória de Deus na face de Cristo com os olhos da fé. Nós conhecemos a Deus, nós experimentamos a sua revelação, nós não podemos viver como incrédulos. Nossa vida tem que ser cheia da presença de Deus, porque Ele nos amou e mandou seu Filho para morrer na cruz, para nos salvar. Como você tem vivido? Como um mero religioso no domingo, e que não tem comunhão nenhuma com o Senhor de segunda a sexta? O Senhor quer que você viva como alguém que contemplou a vinda do sol nascente das alturas, que foi tirado das trevas da escuridão e trazido para o reino da luz do Filho do amor de Deus. Viva como quem tem os olhos cravados na eternidade. E você saberá que neste mundo você ainda não chegou em casa. Por isso há frustrações e lutas aqui. Porque aqui você é peregrino e estrangeiro. Você sabe onde está o seu endereço. E você está caminhando em direção ao encontro com o seu Rei. Enquanto esse dia não chega, não se esqueça de quem você é. Mas viva como aquele que foi perdoado, como aquele que foi redimido, como aquele que pertence ao Senhor e o ama e vive para a glória dEle e tem intimidade com Ele e se coloca em suas mãos. Sua vida tem sido marcada pela bênção do reconhecimento. Hoje o Senhor quer que nós sejamos o povo mais agradecido da terra. Só pode ter em sua vida a bênção do reconhecimento aquele que reconhece a fidelidade de Deus, a capacitação de Deus, a bênção da revelação de Deus em sua vida. Que nós sejamos impactados com a glória de nosso Senhor, que nós vivamos todos os dias transbordando de gratidão e alegria, porque Deus nos amou e mandou o seu Filho para morrer na cruz para nos salvar.
Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Vou pedir Fernanda para nos conduzir a Deus na oração. Nossa irmã missionária Fernanda vai orar por nós. Depois que Fernandinha orar, eu vou impetrar a bênção nessa noite. Oremos a Deus. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, nessa noite pelo privilégio que é estarmos aqui, poder louvar ao Senhor, poder ouvir a Tua palavra, Deus, a exposição com fidelidade, Senhor. Obrigada pela vida do Teu servo, Deus, que expôs a Tua palavra, que o Senhor continue abençoando a vida dele cada dia mais, Senhor. Amém. Que o Senhor abençoe também a Tua igreja, Deus. Que o Senhor esteja conosco e nessa época do ano que nós celebramos o Natal, o nascimento do Teu Filho Jesus, Deus, nós pedimos para que o Senhor nasça no coração daqueles que ainda não têm o Senhor Amém. Como Senhor e Salvador da sua vida, Deus. Amém. Que o Senhor promova a transformação em cada coração que ainda não reconhece a Ti, ó Deus. Amém. E naqueles que já reconhecem, que possamos viver uma vida condizente com a Tua palavra, Senhor. Que todos os dias possamos louvar ao Senhor, possamos reconhecer o Senhor por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor tem feito e ainda fará em nós e através de nós, Deus. E que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado sempre ao Senhor, Deus. Que toda a nossa vida, todos os nossos dons, todos os nossos talentos estão diante de Ti, Pai. Foi o Senhor que nos deu. Nós entregamos ao Senhor e nós queremos viver uma vida, Pai, para honrar e glorificar a Ti, Deus. E que muitas pessoas conheçam ao Senhor através das nossas vidas, ó Pai. Então, que a Tua mensagem seja proclamada, seja anunciada.
e que possamos viver essa semana, Deus, louvando ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor é para nós, ó Deus. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. E agora, povo de Deus, ide em paz. Que a doce e bendita graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o incomensurável amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, que as ternas consolações e que o poder do Espírito Santo seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Assentemos-nos e ouçamos o pós-lúdio, irmãos. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Que bênção maravilhosa, irmãos. Louvado seja o nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós, tem nos sustentado e tem derramado sobre nós bênçãos sem medida. Estamos voltando para casa com o coração abençoado e grato e pedindo a Deus que nesse tempo do Natal nos use para que nós sejamos instrumentos úteis para que muitos creiam em Cristo Jesus. Eu quero avisar a igreja que no próximo domingo, no culto das 11 horas da manhã, haverá a cantata de Natal. Então, nós começaremos o culto com a leitura bíblica, um hino, uma oração, e logo em seguida eu pregarei. E depois da pregação, nós teremos a cantata, que deve durar aproximadamente 1 hora. Você vai louvar a Deus sentado, enquanto o coral canta. No final, nós oraremos, impetraremos a bênção. Então, você está convidado a vir. Você conhece muita gente culta, erudita, que gosta de música, de cantata. Aproveite para convidar para o domingo que vem. Porque aí nós vamos pregar a palavra e vamos ser bênção para a honra e para a glória do nome do Senhor. E o Espírito Santo vai abrir o coração de quem Ele quiser. Então, vai ser uma oportunidade excelente de exaltarmos a Cristo, falarmos do Natal e alcançarmos vidas com o Evangelho de Jesus. Convide seus amigos, seus familiares, vai ser uma bênção. O outro aviso que me pediram para dar hoje é que a nossa junta diaconal está com a sacolinha da Casa Porto Seguro. Se você precisar, não sei se os irmãos trouxeram para cá. Veio para cá, Léo, agora à noite ou não?
não veio, mas eu não sei se veio, se não veio. Então, se vocês procuram o nosso diácono Leonardo Boy, que cantou aqui no louvor, você vai pegar a sacolinha, vai receber por WhatsApp o que você tem que colocar para dar de presente e ajudar pessoas necessitadas no Natal, colocando ali uma pasta de dente, um sabonete e algumas outras coisas mais que você pode usar para abençoar a vida de alguém que passa por necessidade. Esses são os nossos avisos para você. Quero avisar que também no próximo sábado, às 8 horas da manhã, nós temos reunião de oração. Toda a igreja está convocada. Amanhã, pastor Camargo vai pregar no último Conexão do ano em nossa igreja, às 20 horas. Se você está em casa, já não está estudando, não tem desculpa, venha para o culto amanhã às 20 horas. Nosso pastor Camargo vai pregar um sermão poderoso para a honra e para a glória do nome de Jesus. Vai ser o encerramento do nosso Conexão com Deus Central. Os PGs também já encerraram suas atividades, que nós aproveitemos esse tempo de dezembro para estar com a família, para sermos bênção na vida uns dos outros e para falarmos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, nesse momento, convidar aqueles que nos visitam para que se coloquem de pé. Se você nos visita, nós vamos abraçar você nessa manhã, nessa noite. Alguém que nos visita, por favor, nós queremos te dar um abraço. Casal precioso aqui na frente, muito bem-vindo, alegria recebê-los conosco. Uma jovem preciosa ali também, outro jovem no meio. Alguém mais nos visita, irmão, por primeira ou segunda vez nesta noite? Eu sempre tenho que perguntar a segunda vez, porque no domingo passado eu não estava, né? Pregando em outro lugar, então não sei se é a primeira ou a segunda vez. Mas vamos dar as boas-vindas a eles, vamos lá? Sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, a uma igreja bíblica, unida e relevante, e fiquem nela até Jesus voltar. E como o culto já acabou, nós podemos cantar parabéns para a nossa querida irmã Márcia Zácaro, que trabalha intensamente no nosso Ministério Infantil. É aniversário dela hoje. Então vamos cantar parabéns para ela? Vamos lá, irmãos? Parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno. Viva Márcia! Vamos orar pela Márcia nesse momento. Senhor, muito obrigado pela vida da Márcia, muito obrigado porque o Senhor é o Deus fiel, que a tem sustentado durante toda a sua vida. O Senhor a fez nascer num lar em que ela ouviu o Evangelho, e mesmo com muitos desafios, o Senhor aguardou e ela creu no Senhor. Muito obrigado, Deus, ó Pai, porque o Senhor cuidou dela até o dia de hoje, deu a ela a bênção da salvação em Jesus, e ela tem servido ao Senhor com alegria com seus dons. Te agradecemos por seu lar, por sua família, por seus filhos. Ó Pai, nesse ano o Senhor chamou a mãe da Márcia para a glória, o ano passado seu pai, e eu quero pedir que em todas as lutas que a Márcia passa, que ela se lembre do quanto o Senhor a ama, e que o Senhor não desiste dela, que o Senhor não a abandona, que o Senhor responda às suas orações. E que o Senhor dê a ela a alegria de ver que se bênçãos têm estado na vida dela, é única e exclusivamente por causa da graça do Senhor. Enche o coração de nossa irmã de alegria e abençoa neste dia especial. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Isaac, dá um abraço oficial nela aí para nós, por favor, de feliz aniversário. Esse é o abraço oficial da Unida na nossa irmã Márcia. Vamos à porta, pastor Camargo e eu, pastor Galo também está convidado aí conosco, abraçar os irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus.